Logo ali nos primeiros capítulos e versículos de Gênesis, não é uma revelação original do Deus do céu ao escritor para relatar a criação do mundo, porque grande parte do que está escrito aqui, a maioria, já existia dentro do mito de Enuma Elish, o mito babilônico da criação, e é sobre esse mito, e é sobre essas comparações que nós vamos fazer aqui sobre a criação do mundo, a criação do universo, sobre a mitologia, sobre a Bíblia, e também aplicar aqui algumas comparações da ciência de como tudo surgiu e de como tudo passou a existir. Olá a todos aqui do canal Alvo da Consciência, e nesse vídeo aqui vamos dar continuidade aqui no nosso assunto que estamos falando nessa nova série sobre teologia, mitologia e ciência. Eu quero dizer, quando vamos abordar um tema como a criação do mundo e a criação do universo, é muito comum a gente recorrermos a um livro como este aqui, chamado Bíblia Sagrada, para tentar obter as respostas que nós precisamos. Mas eu quero informar também que a Bíblia, ela não é nem o primeiro e nem o único livro em falar sobre religião, falar sobre criação, falar sobre divindades, falar sobre anjos, falar sobre sacerdotes, falar sobre animais, falar sobre anjos, serpente, divindades. Enfim, eu quero dizer que existia muitos outros escritos, muitos outros poemas que antecedem em questão de milênios, mesmo antes desse livro Bíblia Sagrada ser, na verdade, escrito. Então vamos falar aqui nesse vídeo sobre a influência que os escritores bíblicos tiveram, influências e contatos com dezenas de religiões que já possuía por milênio as suas crenças sobre vários mitos, epopeias e poemas a respeito da criação do mundo e também do universo. Agora observe comigo, o ser humano, ele sempre é influenciado pelo meio em que vive, sempre é influenciado. E o contato com culturas diferentes possibilita também uma mudança no comportamento em que vivemos. E essa mudança de comportamento, e essa mudança de mentalidade também repercute também na maneira de agir. E isso também não é diferente com o povo judeu da Bíblia, em que ao longo de suas histórias tiveram contato direto com outras religiões e com outras culturas que já viviam há milhares de anos dentro de suas crenças peculiares. E eu poderia mencionar aqui, como por exemplo, os egípcios, os cananeus, os assírios, os babilônicos, que todos esses povos nós temos registrado aqui dentro da Bíblia, que influenciaram os escritores bíblicos com os seus mitos e também suas lendas e também as suas histórias. Para você entender melhor, vamos analisar o Brasil, o país em que vivemos. Quando o Brasil, foi colonizado há 1500, 1600 pelos portugueses. Após a colonização dos portugueses aqui no Brasil, nós percebemos que houve uma mudança muito grande sobre as crenças dos nativos indígenas que existiam aqui no Brasil. Então imagina os rituais, os cultos, as celebrações do nativo, como que ela foi influenciada por essa colonização. Porque a nação portuguesa, ela entra no Brasil com a finalidade de civilizar, explorar e dominar o território brasileiro. Então todos aqueles nativos que viviam aqui tiveram grandes influências sobre a nação portuguesa. Isso aconteceu não aqui, mas em vários outros países que tiveram influência de outros países. Agora imagine o seguinte, se em 1500, em 1600,
o Brasil ele não tivesse sido colonizado por nenhuma nação e tudo tivesse seguido o processo dos índios nativos, como que seria a cara do Brasil hoje? É claro que seria totalmente diferente, porque não sofreu nenhuma influência de nenhuma nação estrangeira. Mas vamos analisar também por outro lado. Imagine que o Brasil fosse colonizado há 500 anos atrás, mas não pelos portugueses, mas sim pelos muçulmanos. Vamos apenas imaginar. É claro que isso não aconteceu, mas vamos supor, hipoteticamente, que isso tivesse acontecido e ocorrido, que o Brasil fosse colonizado pelos muçulmanos. Como que seria a cara do Brasil, o sistema do Brasil hoje? Com certeza, seria totalmente diferente daquilo que nós vemos. Mas vamos imaginar o seguinte, se ao invés do Brasil ser colonizado pelos portugueses, ele fosse colonizado pela Coreia do Norte, que tivesse vindo para cá há 500 anos atrás, implantado a sua cultura. Como que seria as leis, como seria a legislação do país, como que seria a cara do Brasil hoje sendo colonizado por um país que tem um sistema totalmente diferente de governo como a Coreia do Norte? Com certeza seria totalmente diferente, porque nós sempre somos influenciados pelo meio em que vivemos. Então, toda a nossa cultura seria totalmente diferente daquela cultura que nós estamos enxergando hoje. Mas por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque quando nós falamos aqui sobre o Antigo Testamento, principalmente ali sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que influenciou depois o restante, isso tudo é para você entender que muito dos escritos relacionados ao Novo Testamento, eles foram escritos, eles foram revisados justamente em uma época em que o povo de Judá, o povo de Israel, era escravo, estava sendo cativo pela Babilônia durante dezenas e mais dezenas de anos. E lá pelo 6º, 7º século antes de Cristo, quando o Antigo Testamento começou ali a despontar e começou a ser normatizado, foi quando foi escrito. Nesse período, o povo de Judá estava sendo cativo justamente pelo Império Babilônico. E todos os livros pertencentes ao Pentateuco, que é os 5 primeiros livros que foi a tradição atribuiu a Moisés, que na verdade não foi Moisés quem escreveu, mas a tradição atribuiu a Moisés, eles tiveram uma grande influência pelos mitos e pelos cultos que eram praticados dentro da Babilônia, a nação que escravizavam o povo de Israel, o povo de Judá. Como eu estava dizendo, se você pegar a teologia dominante, você vai perceber que existe uma atribuição à autoria, aos 5 primeiros livros, a um personagem chamado Moisés. Só que, na verdade, a teologia dominante que fala que foi Moisés não é verdade. Historicamente, isso não é verdade e não pode ser verdade, mas sim é apenas uma tradição rabínica que atribuiu esses escritos a Moisés, sendo que a maioria deles foi escrito lá no 6º e no 7º século antes de Cristo, em que Moisés, esse personagem, se existiu, escreveu algumas coisas e o restante foi atribuído a esse personagem, mas na verdade Moisés não escreveu o Pentateuco. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia que eu sempre tenho mostrado aqui, que é a Bíblia Edições Paulínia de Jerusalém, que muitos teólogos e estudantes da Bíblia, eles consideram muito as notas de rodapé dessa Bíblia aqui, e numa das notas que aparece aqui no rodapé no final, nós encontramos aqui uma nota bem extensa, mostrando realmente que Moisés apenas foi um personagem no qual foi atribuído a autoria dos 5 primeiros livros. Assim como também acontece nos evangelhos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são atribuídos aos personagens, mas isso não é verdade, que foram escritos posterior. E assim também acontece com o Antigo Testamento, que foi escrito numa data bem posterior,
só que os escritos são atribuídos a um personagem fictício da história. E como aqui nesse vídeo nós estamos falando sobre teologia, nós estamos falando sobre ciência, sobre mitologia, aqui vai a parte da ciência quando não existe nenhuma prova científica, não existe nenhuma prova arqueológica de que existiu um ser humano chamado Moisés que havia tirado o povo do Egito e escrito o Pentateuco. Não existe, nenhum arqueólogo afirmou isso até hoje, porque não existe nenhuma prova que determina algum escrito por Moisés em argilas, ou em pedras, ou em vasos, ou nas pirâmides. Não existe nada, nenhum relatório atribuído a um personagem Moisés que tenha escrito aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso aí é fato científico e conclusivo. Enquanto que a ciência, a arqueologia, ela aponta a existência de vários egípcios, de vários faraós, de várias dinastias de faraó. Ela aponta a existência dos sumérios, que são muito mais antigos do que os escritores bíblicos. Ela apontam a existência, por exemplo, dos babilônicos, que os babilônicos, quando a gente fala de Babilônia, a gente não está falando logicamente da Babilônia ali do livro Daniel, onde aparece aquela turma toda, mas essa Babilônia que ela é antiga ainda ao povo de Israel. Ela conta toda a história do Egito, que conta todas as provas que aparecem nos escritos cuneiforme, os escritos na argila, a pedra de esmeralda, as leis de Talião que foram encontradas e são datadas de milênios de anos antes da Bíblia, enquanto a história e a veracidade de Moisés não se há, nem sequer cientificamente, nenhuma evidência. Mas é claro que nós vamos perceber dentro da comunidade evangélica um grande esforço para tentar pegar alguns nomes fictícios da história para tentar dizer que quando um papiro que foi achado, que tem lá uma inscrição, eles querem atribuir aquilo a Moisés, mas mostrando realmente que foi Moisés que escreveu como prova definitiva, isso não existe. E nessa série aqui nós vamos começar com o mito babilônico, que fala sobre a criação do universo, o mito babilônico conhecido como a Enuma Elish, que fala sobre a criação do universo. E como o povo de Israel, de Judá, ficou várias décadas cativo dentro da Babilônia, os escritos dos judeus foram diretamente influenciados pelo mito babilônico chamado Enuma Elish. E esse poema, esse mito de Enuma Elish, que é o mito babilônico sobre a criação, eles eram utilizados todos os anos o povo que estava cativo dentro da Babilônia. Várias nações estavam cativos ali, inclusive o povo judeu. E esse mito, por ser utilizado ali pelos cativos, eles tiveram uma influência não somente dentro dos escritores bíblicos, mas também dentro de escritores de outras nações e que existem até os dias de hoje. E considerando também que o mito ele antecede a escritura da Bíblia Sagrada, ele antecede, nós vamos perceber que o que está escrito aqui no livro de Gênesis, logo ali nos primeiros capítulos e versículos de Gênesis, não é uma revelação original do Deus do céu ao escritor para relatar a criação do mundo, porque grande parte do que está escrito aqui, a maioria, já existia dentro do mito de Enuma Elish, o mito babilônico da criação, e é sobre esse mito, e é sobre essas comparações que nós vamos fazer aqui sobre a criação do mundo, a criação do universo, sobre a mitologia, sobre a Bíblia, e também aplicar aqui algumas comparações da ciência de como tudo surgiu e de como tudo passou a existir. Então continue com a gente, curte, compartilha, e nos próximos vídeos nós vamos então aqui estar abordando aqui mais diretamente essas comparações do mito de Enuma Elish sobre a criação do mundo e a criação do universo.